móveis planejados. Olha, esse assunto é o que mais teve aqui na Patrulha do Consumidor. É um assunto que realmente dá muita dor de cabeça no consumidor. Nós temos aqui o Luiz Carlos Lee, que em maio do ano passado, ele comprou móveis planejados para o seu novo apartamento. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Só que alguns móveis foram entregues, porém eles nunca foram montados. Vamos ver a reportagem. Este local cheio de peças empilhadas é o apartamento onde o publicitário Luiz Lee Swain pretendia morar. Já o material armazenado no chão são os móveis planejados que ele comprou para todos os ambientes da casa e que deveriam ter sido instalados há um ano. Eu comprei e paguei à vista por esses móveis que até hoje nem sequer estão montados e nem entregues na sua totalidade. Um descaso absurdo, não basta ter uma fachada bonita, ter uma campanha publicitária bonita, tem que entregar. E os consumidores têm que saber disso. Tem que saber que não vale a pena comprar e pagar à vista. No caso do Luiz, foram R$56 mil à vista. Dinheiro que ele acreditava ter investido em conforto e beleza para o novo apartamento. O contrato com a Criare foi assinado em março. Esses móveis deveriam ter sido entregues e montados em 35 dias aproximadamente. Levando em conta que poderia ter um atraso natural, isso não deveria passar de 50 dias no máximo, né? No final de setembro é que eu recebi não os móveis, recebi peças e não totalmente entregues. Eu tenho uma parte das peças, não tenho os eletrodomésticos, não tenho a montagem do que eu comprei e do que eu paguei à vista, repito. Ao procurar o responsável pela venda, o consumidor foi informado de que a loja franqueada havia se desligado da marca. Tentei entrar por diversas vezes em contato com o franqueado, com o Thiago, que desfez o contrato com a Criare e só me comunicou sem me dar satisfação, sem me dar um caminho de como procurar os meus direitos, né? E no final de tudo, eu tentei ainda uma solução amigável através da Proteste, né? Associação de Consumidores, através de uma notificação extrajudicial, contando toda a história, que eles já sabem, naturalmente, né? Que a Criare já sabe. E a resposta, para minha surpresa, foi pura e simplesmente: procure os seus direitos. Senhor Lee Swain, nós não temos responsabilidade nenhuma sobre a não entrega dos seus móveis e a não montagem, e orientamos a apresentar sua reclamação diretamente à loja Világio, que é a loja que fechou. O publicitário Luiz Lee Swain espera, a partir de agora, começar a solucionar este caso. Já tentei de tudo para ter os meus móveis montados, aquilo que eu já paguei, montado e entregue na minha casa, e não estou conseguindo. É esse o triste quadro do consumidor brasileiro. Por que será que tem tanta reclamação de imóveis planejados, hein? Será que estão abusando dos clientes? Será que estão oferecendo para os clientes, de modo geral, coisas que depois eles não são capazes de fazer? Porque o Luiz Lee, que está aqui ao vivo com a gente, publicitário, ele sabe muito bem, entende como é que uma empresa pode crescer e como é que uma empresa pode ir para o brejo se não fizer as coisas direito. Ele trabalha com imagem, é publicitário. Como é que ele vai montar tudo aquilo que jogaram lá na casa dele? Celso Russomano, e aí? Pois é, ele não tem condição nenhuma de montar, né? Teria que ser um técnico e o técnico tem que estar preparado para isso. Agora, você fez uma pergunta, Brito, eu vou te responder. Por que é que tem tanta reclamação em relação a móveis planejados? Porque as empresas, a maioria das empresas fabricantes de móveis planejados estão no Rio Grande do Sul, né? E elas credenciam prepostos ou representantes autônomos aqui em São Paulo e em outros estados. E não cuidam para saber quem é que está por trás desse negócio. A empresa, por exemplo, que o Lee comprou, ela tem um capital social de R$100 mil, vendendo só para um cliente R$56 mil
de imóveis planejados. Quer dizer, não tem condição É nenhuma. uma franquia sem controle. Pois é isso mesmo, uma franquia sem controle. Você queria falar? Que ele ainda fez uma coisa errada, né? Que você sempre fala aqui. Ele pagou à vista mais de 50 mil reais. Pois é, tem muito consumidor que não gosta de pagar nada a prazo, quer quitar logo, quer se ver livre da história. E eu acho que é o caso do Li, né? Você é o cara que não quer ficar com conta para pagar, não é isso? Na verdade, essa foi até uma oportunidade. A Caixa Econômica disponibiliza um financiamento que chama Construcard, onde você paga e negocia como se estivesse pagando à vista o seu fornecedor. Mas eles recebem à vista, Você tem mais né? benefício. Ele recebe à vista, exatamente. Aí você tem mais benefício para o consumidor, é melhor, e você faz o financiamento com a Caixa. Você entra com toda a boa fé. Né? Pois é, mesmo assim eu diria o seguinte, guarda uma parte para pagar depois, porque toda vez que você paga adiantado, se você não tiver a entrega do produto, o dano causado ao consumidor é maior. Mas né? nesse caso que o Li está falando, é possível você pagar uma parte e guardar o resto para pagar Então, eu depois? precisaria negociar com o agente financiador, que no caso é a Caixa, o agente financiador, para que uma parte seja paga, o pagamento à vista, considerado pagamento à vista, tudo até a data da entrega ou até no máximo 30 dias depois da entrega é considerado pela lei pagamento à vista. Então você faz assim, olha, eu vou pagar 30%, no máximo 40% na data da entrega, exatamente no dia da entrega, você quita o resto. Porque aí o pessoal quer receber o restante e sai correndo para resolver o problema e montar. Agora, depois de montado, você tem que montar o armário, ver, quer dizer, todos os móveis planejados, geralmente são armários, e depois que estão montados, você vê se não tem defeito nenhum, aí você faz o pagamento. Mas existe uma coisa boa nessa história toda, o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá, você que comprou de uma loja e, no caso do Li, a loja fechou. A loja fechou, ele não consegue mais contato com a loja, os proprietários da loja, que são, olha aqui, eu tenho o nome deles, eu levantei o nome deles, André Rebelato é uma das proprietárias e o Tiago Rodolfo do Amaral. São os proprietários dessa loja. Bom, eles não estão no mercado, as lojas estão fechadas. Qual é a sua salvação? O fabricante. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor deixa isso muito claro. Eu já falei sobre isso aqui, a Tice lembra bem disso, né, Tice? Veja bem, olha aqui, ó. O fornecedor, artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Por que a gente colocou isso no texto da lei? Colocou para proteger o consumidor. É muito fácil a loja pegar o dinheiro e não pagar. Agora, aqui está dizendo que o fornecedor, né, do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos. Quem são os prepostos ou representantes autônomos? São as lojas terceirizadas ou as franquias que são colocados no mercado para vender determinada marca. E tem a questão do prazo de entrega também, né, que não cumprem, muitas Exatamente. vezes. Neste caso aqui especificamente, para você entender, você que está em casa, está vivendo o mesmo problema ou pode viver amanhã, olha só, aqui está Világio, que é a loja, e aqui eles estão usando o quê? A marca da Creare, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Estão usando no contrato que foi firmado com o Li. Isso mostra que existe uma relação entre as duas empresas e, nesse caso, se uma não funciona, a outra tem que funcionar. Vamos ligar lá no Rio Grande do Sul, então, por favor? o fornecedor, ele sempre tem que estar atento para quem ele está vendendo o produto, né? Para ver se é uma loja séria, se tem responsabilidade. Pois é, às vezes, Tice, a gente até procura e não tem nenhuma reclamação naquele momento. E pode acontecer da reclamação vir posteriormente. Por isso, o consumidor tem que ter um pouquinho de pé atrás e pagar aquela história que você acabou de falar. Paga um pouquinho, depois paga na frente. Se tiver reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, nos sites de reclamação, aí você tira totalmente o pé do acelerador, enfia o pé no freio e não compre, para não ser vítima, como uma quantidade imensa de pessoas são vítimas de imóveis planejados. A gente tinha dado uma segurada na questão de imóveis planejados, porque nós temos muitas e muitas reclamações. Mas como a coisa não para, nós estamos voltando de novo para orientar vocês. Mas epidemia. Mas também tem um problema, às vezes você quer pagar à vista para ter mais desconto, né? Peraí, vamos falar, temos alguém no ar. Alô? Alô? Alô, nós temos alguém no ar. A produção já passou pra gente que ligou, vocês estão vendo, tá dando microfonia, tem alguém nos ouvindo. Alô? Alô, nós estamos tentando falar com a Creare, que é o fabricante dos móveis planejados. Vamos ligar de novo, por favor, vai.
Parece que eles viram a gente falando. A minha aqui. pergunta é, quando você paga à vista, geralmente você tem um desconto maior. Então as pessoas, claro, preferem pagar à vista para não ter Então, esse tipo de... o pagamento, como eu estava te falando, o pagamento à vista é o pagamento na entrega. Esse é um pagamento à vista. Então, é um móvel planejado, você paga 30%, 40% no máximo agora e no dia da entrega você paga o Mas resto. tem Esse é loja pagamento que não à vista. aceita isso, né? Bom. Tem loja que fala, não, você vai pagar então na entrega, então eu não vou te dar desconto. Vamos falar assim, à vista você tem 20%. Se for para pagar parcelado assim, tipo, um pouquinho antes, um pouco depois, eu te dou só 10%. Alô, peraí, tem alguém na linha? Alô? E reconhecimento dos seus clientes e Tá, nós estamos aqui nós estamos aqui. Quando você liga lá, é assim? Fica na... Olha, tentei ligar muitas vezes, nunca consegui. Nunca conseguiu. Aí fica aí, na secretária. Ó. Estamos ouvindo a secretária da Criare lá no Rio Grande do Sul. Essa empresa Criare, ela pode ser uma empresa idônea, mas a partir do momento que ela resolve fazer essas parcerias, ela também está colocando em risco a própria imagem, né? Tá. Deixa eu só responder a pergunta da Tis e depois a gente fala, Brito, sobre imagem. Olha, quando você está pagando, na hora que você está firmando o contrato, não é pagamento à vista, é pagamento antecipado, que o produto não foi entregue ainda. Então, a negociação, a força na mão do consumidor é dizer, eu pago à vista. O que é pagamento à vista? É pagamento na entrega. Se eles vão demorar para entregar, esse é o problema deles. Então, você pode até adiantar para fazer o contrato, mas uma parte, o resto você paga à vista e negocia o pagamento à vista, sim, para que seja mais barato, você vai ter desconto. Mas na entrega, você, pelo menos... garante um pouquinho mais. Olha só, ele era para ter mudado, Brito, olha só, era para ter mudado em junho. Como é que ele vai morar aí, né? Temos alguém na linha, alô? Criare, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Ariane. Ariane, boa tarde. Ariane, é o Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior. Nós estamos recebendo aqui o Luiz Carlos Lee, que comprou móveis planejados de uma empresa que é terceirizada de vocês aqui, um preposto de vocês, a Világio. Os móveis estão em parte na casa dele, todos desmontados. Faz 6 meses que ele já deveria ter mudado para essa casa, ele não mudou e ele quer resolver o problema. Nós queremos conversar com alguém responsável aí, por favor. Só um momento. Tá, muito obrigado. Vamos lá, vamos ver se a gente conversa com alguém. Agora, você falou de imagem. Isso é exatamente isso. Quando você terceiriza para alguém os seus serviços ou o seu produto, você tem que pensar na sua imagem. De fato, tem que pensar na sua imagem. Para evitar que essa imagem fique ruim quando aquele que está terceirizado não cumpre a sua obrigação, né? Infelizmente. Oli, como é que você se vira num apartamento desse jeito? Você não está dando para morar lá, né? Eu não estou morando num apartamento, evidentemente, e posso dizer que, graças a Deus, eu tenho hoje uma condição que me permite estar pagando aluguel, mas eu fico pensando nas pessoas que não podem e não dispõem de recursos para estar morando e tem que morar num apartamento milhões assim. De pessoas. E esses produtos todos, essas peças que estão jogadas lá, jogadas não, acho que você de vez em quando faz alguma manutenção, uma limpeza, mas isso aí não tem o risco de deteriorar, não? Eu acredito, inclusive, que tenha, sim. Pois é, dependendo da armazenagem, mas Brito, só para você saber, olha, pode acontecer. Vários outros, eu fui pesquisar no mercado, assim, uma infinidade de outros consumidores que tiveram casos parecidos, né, que tiveram seus móveis, suas peças jogadas em casa, sem que se resolvesse o problema da própria Criare, inclusive. E aí as peças depois, elas funcionam ou não, depois de tanto tempo? Será que isso aí vai montar mesmo? Olha, vai dar certo? Eu acredito que você tem que rezar uma missa já pelo fato de você ter conseguido montar seu móvel. Né? Pois é, mas aí a responsabilidade é do fornecedor e se não ficar bom os móveis montados porque ficou muito tempo estocado, aí ele tem que pagar a conta e tem que trocar as peças que ficaram com defeito. Isso aí, enquanto a gente espera alguém atender, vamos lembrar do caso da Flávia? Bom, a Flávia, ela contratou uma empresa para concretar a laje da casa dela. Porém, o caminhão responsável por trazer o material da obra estacionou na calçada e quebrou o piso que já estava pronto. A empresa não quis se responsabilizar, então o Programa da Tarde entrou no caso e você vai ver agora como terminou essa história. A administradora Flávia Silveira procurou o Patrulha do Consumidor porque contratou uma empresa de concretagem para fazer um serviço na casa dela. Contratei a Soromix Concreto, que é uma empresa de concreto usinado, para fazer o contrapiso da minha casa.
Depois de 2 dias, a consumidora solicitou novamente os serviços da empresa. Só que para descarregar o concreto, o motorista estacionou o caminhão sobre o contrapiso feito há 2 dias e ainda em processo de secagem. Resultado? Quebrou todo esse contrapiso da área da frente da casa. Durante a operação ainda eu entrei em contato com a empresa e eles ficaram de me retornar ou de mandar um técnico ao local. Flávia avisou imediatamente o motorista, além de uma funcionária por telefone. Eles continuaram a operação e passaram-se vários dias, ninguém entrou em contato comigo. Eu mandei vários e-mails para a empresa, inclusive divulguei em mídias sociais, eles mesmo assim não tomaram nenhuma atitude. No palco do programa da tarde, veio a ajuda com que a Flávia contava. Nós estamos recebendo a Flávia Silveira dos Santos, que reclama de que vocês venderam concreto para ela, nada contra o concreto tá bom, não tem problema nenhum, mas que o caminhão, 2 dias depois de ter concretado a calçada dela, passa por cima, nós estamos mostrando imagens inclusive no ar, passa por cima da calçada, quebra a calçada inteira. Ela tem pedido encarecidamente que a empresa tome as devidas providências, mas até hoje ela não conseguiu o resultado, isso desde novembro. Nós queremos saber o que está acontecendo, como é que nós podemos resolver o problema, Débora? Bom, Celso, vamos lá. Tivemos um funcionário nosso na obra dela, tá? Para tentar resolver o problema com ela. Ela mandou algumas fotos por e-mail, né? Nós demos retorno, tá? Foi um responsável e explicou para ela que, inclusive, onde o caminhão subiu era um resto de concreto que foi feito do contrapiso, onde o piso não estava compactado, tá? E era o melhor local para que a bomba pudesse estar fazendo a concretagem da laje dela. Débora, boa tarde. A gente se falou sim no dia da minha concretagem. Você me falou, inclusive, meu marido estava assim na obra e eu também te falei no mesmo momento que ele, de maneira alguma, autorizou também que o motorista colocasse o caminhão com mangote em cima dessa área concretada. Quanto a ser ou não sobra de concreto, é o que eu já expliquei. Se fosse uma sobra, não teria um muro de contenção para segurar uma sobra. E, de qualquer forma, também, se fosse sobra, essa sobra seria paga por mim da mesma forma. A conversa seguiu pacificamente entre cliente e fornecedor, mas com algumas divergências. Foi um responsável até a obra. Se ela não estava no local, foi o horário comercial que a gente pôde mandar esse responsável. Pois é, mas aí desculpe, Débora. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro, diz que o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Vocês fornecem o produto e a prestação de serviço de colocação desse produto em cima da laje ou qualquer outro lugar, que é o concreto. Já que quer vender concreto, tem que vender o serviço também de qualidade. Ora, a consumidora tem o direito de conversar com vocês e tem o direito de marcar o horário que ela pode atender vocês. Não é vocês dizerem, nós só podemos em tal horário, nós mandamos lá no horário comercial, não tinha ninguém lá. Desculpe, se vocês estragaram o concreto, não importa se é 1 metro, 2 metros ou o que fosse meio metro, é responsabilidade da concreteira, da Soromix resolver o problema. Então, vocês estão dispostos a resolver? E em quanto tempo isso vai acontecer para a gente mostrar que resolveu o problema? Ela tem que vir até a gente, falar um horário, eu preciso estar reagendando. Não, ela fala por telefone, ela não tem que ir até vocês, ela fala por telefone e a gente acompanha, a produção do programa acompanha e nós vamos acompanhar também o dia que vocês vão colocar o concreto lá, tá bom? Ok. Tá, muito obrigado, Débora. Imagina, eu que agradeço. Resta saber se o caso da Flávia foi de fato solucionado, como prometeu a empresa de concreto. Quero dizer que a Soromix cumpriu com o combinado, pagou o meu prejuízo e eu fiz novamente a minha calçada. Muito obrigada, Patrulha do Consumidor, muito obrigada, Programa da Tarde. Obrigada por me ajudarem a resolver o meu problema. De nada! E ponto para a consumidora Flávia. Reclamou e foi atendida, Celso Russomano. Parabéns à Soromix, que cumpriu a obrigação conforme prometeu a Débora. Parabéns.
Ninguém atendeu no caso do Lee. Atendeu uma moça lá na empresa, no fabricante dos móveis planejados, né? Empresa matriz, vamos dizer assim. E a Ariane, que atendeu o telefone, passou para o só 1 minuto. E esse só 1 minuto até agora não atendeu o telefone. Já faz mais de 10 Na verdade, lá, o Rafael Farina, que é o coordenador de marketing. Provavelmente é ele que vai falar com a gente por telefone. Enquanto ele não fala... Enquanto ele não fala e só o só 1 minuto que fala, a gente ou não fala, né? Porque é mudo só 1 minuto. Vamos lembrar um outro caso, um caso polêmico que aconteceu aqui, que foi o da Rita. Ela esteve na sexta-feira aqui com a gente, a Rita do Rodo. Rita do Rodo. O negócio foi dramático. Ela sofreu um acidente fazendo um serviço banal em casa, limpando a casa. Estava usando o rodo. Aí o cabo, ela puxou assim, escorregou, o cabo se soltou e cortou o pulso dela. Ela levou vários pontos. Um acidente inesperado, totalmente mesmo. Como é que alguém pode imaginar que um rodo, um simples rodo, pode provocar um acidente assim? Aí ela acionou o programa da tarde. Nós cobramos uma atitude dos responsáveis por esse rodo. Vamos ver a reportagem? Vamos ver. A técnica de segurança do trabalho Rita de Cássia Moreira procurou a patrulha do consumidor para relatar um acidente doméstico que ela sofreu por conta de um rodo com defeito. O nome dele é Rodomax, a marca é Vimac. Existe um procedimento da utilização, é você jogar água no chão e ir secando, fazendo um movimento de rodo como secar. E nessa movimentação de rodo eu sofri um acidente com ele, porque essa capinha aqui saiu e ele tem um fio, pelo sistema de corte que é feito esse material, ele tem um fio bem assim, aguçado e entrou no meu braço, causando 3 pontos externos e um interno na artéria. O procedimento de utilização dele normal, que até a empresa mostra em vídeos e tudo, é jogar a água no chão, que você joga um pouco da água e faz um movimento que não vai dar para fazer muito bem por causa do braço, mas você faz um movimento. E no movimento de eu fazendo aqui embaixo da cama, essa capinha caiu e eu furei o braço. Ciente de que o acidente não teria acontecido se o equipamento tivesse um acabamento adequado, a consumidora entrou em contato com a empresa. Eu mandei as fotos do cano, da marca que tinha ficado de sangue, a quantidade que entrou, tudo. E ela me disse que ficou certo de que ela me responderia esse e-mail. Hoje ela retornou o e-mail dizendo que ela repassou esse caso para o setor de importação deles, porque ela recebe em caixas esse produto e faz a distribuição com as caixas fechadas mesmo para o distribuidor. E falou que tinha entrado em contato com o sistema, com o setor financeiro deles. Mas não é só o reembolso das despesas médicas que a Rita de Cássia quer. A preocupação dela vai muito além. O que eu quero mesmo, o que eu gostaria mesmo, é que isso daqui seja assim inspecionado melhor, que seja feito o acabamento melhor aqui, para que isso daqui não venha ocorrer com outras pessoas. No palco, ao lado da consumidora, Celso mostrou detalhes do produto e fez alguns testes. Tá aqui, olha. Olha, aqui tem um corte violento. Passa a mão aqui com cuidado, Tício, porque corta. Cuidado. Olha só, é uma navalha. É afiado. É uma navalha. Brito. É uma navalha mesmo. Passa a mão aqui, é uma navalha. Cuidado, Brito. Bem afiado. É mesmo. É uma navalha. Tem uma rebarba, é mal acabado. Então, exatamente, foi feito o corte do produto e não foi tomado cuidado nenhum depois disso. Aqui desse lado, você tem aqui uma manopla. Manopla é uma armadura de proteção para você que está nos assistindo. Isso aqui é uma armadura de proteção, né? A manopla. Isso daqui deveria estar rebitado, né? Não é isso? Isso. O que você até me colocou como uma técnica sugestão. em segurança de trabalho, uma sugestão. Deveria ter um rebite. Como não tem rebite, isso aqui, ó, sai com facilidade. Agora passa a mão Aqui desse também? lado. Gente, também é super afiado. Agora, olha aqui, tá vendo? Aqui até sangue ainda da mão dela tem. Tanto aqui como aqui dentro, tá vendo? Dentro Olha a também. quantidade de sangue que tem aqui dentro.
É que Ela foi difícil para puxar, mostrar em saiu o casa, negócio. mas aqui Porque tem sangue aqui essa dentro, marca olha. toda que entrou no meu braço. O sangue ainda ficou aqui no cabo, que é de aço, parece ser aço inoxidável. Parece. Né? Parece ser aço inoxidável. Agora, eu tomei o seguinte cuidado, pedi para que a produção trouxesse, né, um chuchu aqui, que tem uma densidade boa, né? Pra gente ver se Você é capaz de cortar. é capaz de cortar ou não. Então vamos lá, ó, vou passar aqui, ó. Nossa. Olha como abre, ó. Ó como corta, ó. Ó. Olha que absurdo, ó. Como se fosse É praticamente um descascador de fruta. descascador, ó. Olha a casca da banana, ó. Ó. Nossa. Olha só. Corta bem mesmo. Bateu. Isso é uma navalha. E foram diversas as tentativas de falar com um responsável. Mas Nesse caso, ninguém está atendendo o telefone. Nós voltamos na segunda-feira, porque isso é grave, acidente de consumo deve ser fiscalizado e não pode ficar do jeito que ficou. com a repercussão do acidente da Rita, hoje de manhã, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, recolheu alguns rodos semelhantes ao que causou danos à consumidora no comércio de São Paulo. As peças serão analisadas para confirmar se o produto realmente oferece risco. O resultado dessa fiscalização e o desfecho do caso da Rita você acompanha agora, no palco do Programa da Tarde. 3 pontos para a Rita, mas não são esses pontos aí que ela quer, não. Ponto no braço, no pulso. Ela quer é que seja ressarcida pelo prejuízo que teve, pelo gasto que teve com o médico e pelo curativo. E o pior é que ela também não consegue trabalhar direito nessa condição. Enquanto a Rita está aqui de novo com a gente. A Rita está aqui, o Alexandre o também. doutor Alexandre Modonese de Andrade, que é superintendente do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas. Mas, Celso, antes da gente chegar no assunto do rodo, já tem alguém no telefone para atender o caso do Li. Exatamente. Alô? Alô? Quem fala? É Graziane? Graziane, boa tarde. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem. Graziane, nós estamos aqui recebendo o Luiz Carlos Li, que comprou da Criari através de um dos seus prepostos, ou seja, a Village aqui em São Paulo, móveis planejados no valor de R$56 mil. Ocorre que parte desses móveis estão na casa dele já há mais de 6 meses. Ele procura de todas as formas uma solução para o problema, está pagando aluguel, não consegue se mudar para o apartamento dele. E como o Código de Defesa do Consumidor é muito claro no artigo 34, dizendo que o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos, nós estamos ligando para a Criari para saber quando é que a Criari, como que a Criari vai resolver o problema dele. A princípio, assim, esses móveis eles foram faturados de fábrica e foram encaminhados à loja para a entrega e a montagem. Exatamente. A partir daí, quem tem a responsabilidade de montar esses móveis e entregar é a loja onde ele fez, onde ele contratou, que seria a Village. Tá, isso no contrato de vocês? O contrato feito entre o consumidor e... Não, isso no contrato de vocês, porque no Código de Defesa do Consumidor, eu vou ler para você o que diz a lei, né? E nós temos que cumprir o que diz a lei, não o regramento da empresa ou as normas que foram estabelecidas entre as partes. O que o Código de Defesa do Consumidor diz é muito claro, né? Diz aqui no artigo 34, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Ou seja, se o representante autônomo não cumpriu a montagem, a Criari é diretamente responsável, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, Graziane, estabelece uma coisa chamada responsabilidade objetiva. E a responsabilidade objetiva, para ser mais claro, em palavras assim bem simples para que você possa entender, eu não sei se você é formado em direito, mas diz que quem coloca o produto no mercado é quem é responsável pelo que colocou. Quem colocou foi a Criari, né? A Village é só um terceirizado que revende o produto da Criari. Quem colocou é a Criari. Então nós queremos saber como é que a Criari vai resolver o problema e de que forma o consumidor vai ficar satisfeito com essa história. Eu estou aqui com o nosso gerente aqui do meu lado, me auxiliando para conversar contigo, Celso. Então, assim, nós vamos manter contato com esse consumidor até sexta-feira para tentar resolver essa situação,
Ele está aqui, então pode falar isso para ele, porque ele está aqui, o Li está aqui do nosso lado. Ok, pode me passar ele, Pode, então. ele tá aqui te ouvindo, pode falar, Li. Pois não, eu estou aberto a ouvir o que a Creare tem para me falar, porque até o momento a única coisa que eu vi da Creare foi exatamente isso. Recorra, desse modo orientamos o consumidor a apresentar sua reclamação diretamente à loja Világio, exclusivamente a ela, que é total responsável pela instalação e pela entrega dos seus móveis. Eu não comprei, que eu me lembre, da Világio separadamente. Eu entrei numa loja da Creare, uma loja bonita, uma loja bacana. Com o logotipo da Creare lá. O logotipo da Creare. O contrato que eu assinei me faz entender que eu estou assinando também com a Creare. Porque tá o logotipo da Creare. Exatamente. E no momento em que eu vou procurar meus direitos, a Creare me diz, olha, o problema não é nosso, e não foram poucas as tentativas. Eu tenho, inclusive, aqui pilhas de e-mails que eu enviei para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, onde a resposta foi sempre a mesma. Procure seus direitos junto à Világio. A Világio, como vocês devem saber, né, da Creare, fechou suas portas. E assim como me deixou na mão, vocês também seguramente têm acesso ao Reclame Aqui, vocês deixaram também em Niterói pessoas na mão na mesma situação. Fechou uma loja em Niterói, vocês sabem disso. Luiz. Fechou uma outra loja no Morumbi e vocês deixaram consumidores como eu na mão. E não é só o dinheiro que foi colocado sob a responsabilidade de vocês, mas também o que nos trouxe de dano moral. Porque a expectativa é você ficar esperando que alguém te entregue alguma coisa e depois receber como resposta, olha, o problema não é mais meu. Olha, eu vou te contar, eu não quero que você passe por isso. Bom, ele está revoltado e com toda razão, ele está há 7 meses exatamente esperando para poder mudar para o apartamento. Pagando aluguel, né? Pagando aluguel em outro lugar. Então, assim, até terça-feira amanhã... Terça-feira amanhã, correto? Sexta-feira. Sexta-feira. Até sexta-feira, vocês vão dar a solução para o problema, é isso? Vamos entrar em contato com ele, vamos verificar com ele e vamos resolver a sua situação. Tá bom, então... Eu só queria mandar um último recado para a Graziane. Oi. Em nome, logicamente, a Graziane que representa a Creare, é que eu vou esperar sim até sexta-feira, mesmo porque eu não tenho outra alternativa. E eu hoje vi esse programa aqui do Celso Russomano, porque como publicitário, eu pensei muitas vezes se viria ou não. Alguns amigos até me recomendaram, olha, veja bem, você trabalha com marcas, você pode se expor. Depois, pensando bem e lendo tudo que eu li a respeito da Creare, no Reclame Aqui, em outros sites de reclamação, e mesmo conversando com o Celso, eu entendi que, na verdade, como publicitário, eu tenho mais a obrigação de cuidar que boas marcas estejam no mercado, e não marcas que, como a Creare, simplesmente desconhecem o seu consumidor logo depois de fechada a venda. E eu tenho um recado para vocês, e está aqui, bem no meu peito. Estou agora, oficialmente, aqui em rede nacional, no programa do Celso Russomano, lançando uma campanha como publicitário, que você pode ler muito bem aqui, que é consumidor não é otário. Creare, sai do armário. Bom, fez a sua reclamação, está revoltado e com toda razão. Espero, então, que até sexta-feira, Graziane, a gente resolva o problema e a gente volta aqui para mostrar o que aconteceu, tá bom? Ok, então. Muito obrigado, viu? Nada, boa tarde. É assim. Essa empresa que tem uma loja de uma outra... seria uma... Como é que a gente chama isso? Uma filial, uma parceira, né? Aqui em São Paulo. Né? Essa fábrica, Creare, assim como todas as fábricas, elas têm que ser responsáveis por 100% de tudo o que acontece. Não pode simplesmente dizer que a responsabilidade é do pessoal de São Paulo. Porque responsabilidade a gente não pode dividir. Todo mundo é responsável pela sua marca, pela sua empresa e pelo consumidor. O que o pessoal lá do sul da Creare pode dizer é que essa etapa da montagem dos móveis planejados é um trabalho que deve ser feito pela loja de São Paulo, mas a responsabilidade é de todo o grupo, não dá para fugir dela de jeito nenhum. É solidária e aquele que coloca o produto no mercado, objetivamente tem que cumprir o que prometeu. Não importa se é através dos seus terceirizados ou não, tem que cumprir o que prometeu. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado a vocês. E a Rita do Rodo. Hoje eu fico pensando, será que foi apenas com a Rita ou outros consumidores que compram
rodos dessa mesma marca estão correndo esse risco. Acho que mais gente pode se machucar, hein? Sem dúvida nenhuma. Por isso, né, e pelo que estabelece o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nós trouxemos aqui o Alexandre, que é o superintendente do IPEM, Instituto de Pesquisa de Pesos e Medidas de São Paulo, que é conveniado com o Inmetro Nacional, para que a gente pudesse tomar as devidas providências no que diz respeito a esse acidente de consumo que vocês viram. Para quem está pegando o programa agora, a Rita, que está aqui, né, comprou esse rodo, nós temos aqui no palco e temos também o vídeo, e comprou esse rodo aqui que a gente está mostrando agora aqui no palco. Queria que a câmera mostrasse ali. Olha, ali nós já estamos mostrando no vídeo. Comprou esse rodo e a manopla desse rodo soltou, ela cortou o pulso. Tomou quantos pontos, Rita? 3 externos e 1 na artéria. 3 pontos externos e 1 na artéria. E você foi socorrida, inclusive, pelos seus vizinhos, foi isso? Isso. Eu estava passando o rodo, como está no vídeo, e caiu a tampa de plástico, a manopla, e entrou no meu braço. Exatamente do jeito que ela está mostrando ali, ó. Olha lá. Entrou no meu braço. Aí como eu sou técnica de segurança do trabalho, eu tenho noções de primeiros socorros. Então eu procurei estancar, porque começou a vazar muito sangue. Claro, você pegou uma artéria. Pegou a artéria. A velocidade do sangue é grande, isso, né? E jorra sangue. Eu procurei até conseguir estancar, estanquei e eu estava sozinha. Então eu peguei a chave, fui lá, abri a porta e pedi para abrir. Com uma mão você estancava e com a mão acidentada você abria a porta para poder... Né? E aí eu solicitei, até os vizinhos foram muito bons, eles já correram comigo para o pronto-socorro municipal do Inhocuné. Cheguei no pronto-socorro do municipal do Inhocuné, não tinha cirurgião, foram 2 quilômetros. Aí eu tive que ir fui encaminhada, mas eles não levaram, tive que ser socorrida também pelo meu pai, esperar vir o carro, até o Tatuapé, são mais 8 quilômetros, então foram 10 quilômetros. E corria o risco de tétano também, né? E pressionando a veia. Então, o intuito até também como o Luiz, também pensei muito em vir reclamar e tudo. Mandei o e-mail para ela, para a dona da empresa, para a dona Rose. Ela retornou a ligação para mim dizendo que ela recebia esse material e despachava e me desejou uma boa recuperação. Só que ela, em momento algum, ela pediu o rodo para verificar, nem nada disso. Cobrei isso dela. Ela não entrou em contato comigo, nem nada. Eu entrei em contato com o Celso. E também, isso que eu queria deixar claro. 90% das pessoas que eu conheço não conhecem, não tem conhecimento de primeiros socorros. Quer dizer, você está numa situação como essa, você crê que se fosse uma... Não tem noções, eu tenho noção. Se fosse uma criança ou uma pessoa idosa? Se fosse um idoso, uma criança, ou se fosse, se essa pessoa morasse mais distante da cidade, de um Podia até hospital, correr o risco de vida, né? Poderia ter morrido. Porque pegou uma artéria. Agora, é o seguinte, o problema é que ninguém compra um rodo, ninguém vai utilizar uma ferramenta doméstica pensando que isso vai acontecer. Exatamente. Só que aconteceu. E aí, só uma blitz mesmo, para detectar se existem outros produtos com esse mesmo risco no mercado. E exatamente. Não é que tem, Celso? Exatamente. Por isso, hoje de manhã, o IPEM aqui em São Paulo, Instituto de Pesos e Medidas, imediatamente saiu às ruas. E, Alexandre, quais as providências que vocês vão tomar lá, você como superintendente do IPEM? Bom, lembrando que esse rodo, ele não tem o selo do Inmetro, portanto, ele não faz parte do rol dos produtos que já estão certificados, que são 478. O Brasil, desde 2012, começou a fazer o seu banco de acidente de consumo, é muito recente, e esse rodo entra no rol dos acidentes de consumo. O que o IPEM vai fazer? Nós coletamos hoje de manhã 3 rodos, estão aqui. Quantos são? 3. Nós vamos levar para o laboratório e fazer um laudo. Através desse laudo e com a parceria com o PROCON, a dona Rita pode entrar no judiciário e solicitar aí todo o ressarcimento e as indenizações que ela tem direito. Lucros cessantes e as coisas que ele tem direito, se a empresa não quiser fazer um acordo, porque a empresa também pode fazer um acordo, não tem problema nenhum. Tem que sair do mercado se ficar constatado que todos estão expondo o consumidor. Usando o artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos propor um recall
né? E a propositura de um TAC em conjunto com a empresa, para que a gente... Só explicando para o pessoal em casa, TAC é um termo de ajustamento de conduta que pode ser feito pelo órgão de defesa do consumidor ou pelo Ministério Público, a fim de que a empresa se comprometa a retirar esses produtos do mercado, solucionar o problema do produto, ou seja, né, o vício que o produto tem que pode causar um acidente e devolver para o mercado sem vício. Além da assinatura do TAC, que é a nossa propositura, é o acompanhamento, Brito, para que a gente acompanhe as etapas e as alterações do produto. E que esse produto só volte ao mercado, a gente tendo certeza que ele não vai provocar outros acidentes. E essa empresa é multada? Ela passa a ser multada aí pelo PROCON. Né? Nós não podemos fazer essa autuação na empresa, mas o que nós podemos fazer é esse acompanhamento, propor a retirada e além do produto disso, até ele ficar perfeito. E nós vamos incluir também na OEA que existe um cadastro na América, toda a América hoje, que o produto não deve ser comercializado. Então nós vamos incluir essa empresa, esse produto, no cadastro na OEA de acidente de consumo. A OEA é a Organização dos Estados Americanos, que tem um convênio para todos os países que fazem parte da OEA e, neste caso, este produto passa a ser proibida a venda dele até que os vícios sejam sanados. Só para você conhecer, o Alexandre citou o artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor, diz o seguinte, olha, o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde e segurança do consumidor. Fornecedor de produtos e serviços que posteriormente à sua introdução no mercado de consumo tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Então, a empresa está obrigada a cuidar dos seus consumidores e retirar esse produto do mercado. Por sinal, eles escreveram uma nota para a gente e nós vamos acompanhar esse caso e acompanhar a Rita para ver qual vai ser o desenrolar do atendimento à Rita no caso da Vimac, que é o importador. E lembre-se, o que eu sempre digo, o importador responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto. Nesse caso, é o rodo. Então, vai lá. Escreve a nossa produção, a Mara, dizendo o seguinte: em relação ao acidente em questão ocorrido com a dona Rita, a empresa entrou em contato na manhã de hoje com a consumidora informando que o fabricante é sediado na China. Olha aí, produto que vem da China sem qualidade. Já foi contatado e estamos aguardando o retorno do mesmo. Inclusive foi passado ao fabricante as sugestões da consumidora em relação à segurança do produto. Assim colocamos-nos à disposição para outros esclarecimentos e lamentamos o ocorrido com o compromisso de solucionar o problema. Estamos aguardando o retorno do fabricante, uma vez que a Vimac é importadora, distribuidora, sabedora das nossas obrigações. Bom, se sabe das obrigações, seria bom conversar com a Rita aqui e ver quais foram os gastos que ela teve e os lucros cessantes que ela está deixando de ganhar, porque ela é uma artesã também, além de ser técnica do trabalho, e precisa viver do seu trabalho. Então, por favor, entre em contato, nós vamos voltar aqui para mostrar o que aconteceu. Atenção, porque a gente está mostrando aqui o caso de uma consumidora que estava usando o rodo, um instrumento doméstico mais comum que existe, só não é mais comum que a vassoura. Tem gente que tem vassoura, mas não tem rodo. Né? Super utilizado. Mas e aí ela teve 4 pontos no pulso por causa do contato com essa ferramenta que não está funcionando direito. Então, hoje, dentro do nosso Essa Ninguém Viu, você vai conhecer produtos tecnologicamente avançados que foram criados para resolver os problemas domésticos. E você, na maioria dos casos, não precisa nem ter contato direto com ele, porque eles funcionam sozinhos, eles limpam sozinhos. Daqui a pouquinho, no Essa Ninguém Viu. E amanhã, Celso, o que vai ter na patrulha? Quero agradecer a presença do Alexandre aqui. Muito obrigado. E Pim está sempre disposto a estar junto aqui com o programa da tarde para a gente resolver os casos. Amanhã nós temos o seguinte, 2 casos. Um de uma senhorinha, uma idosa, que comprou um portão, serralheira, aquela história. Entregaram o portão, mas não instalam o portão. O marido está com câncer, ela não pode sair de casa, tem medo de assalto. Está vivendo uma situação complicadíssima com o marido que está com câncer por causa do portão. E o outro caso é uma noiva que ganhou 2 coisas no casamento, da mesma marca, olha só. O marido? Não.
Aí, no caso, é outro caso. Opa! Outro caso. De uma noiva que ganhou 2 presentes de casamento, da mesma marca, não vou dizer qual, porque a gente, quando fala aqui marca, no dia seguinte já está resolvido o problema. Vou mostrar amanhã para vocês. 2 produtos de casamento, os 2 da mesma marca, os 2 não funcionam e não tem assistência técnica. Como assim não tem assistência técnica? Nós vamos ver amanhã na partida. Mas o marido funciona. O marido funciona. Bom, já está meio caminho andado. Obrigado a todos. Amanhã tem mais Patrulha do Consumidor.